aí, será que vale a pena comprar Bitcoin nesse patamar de preços? Poucos dias depois do preço ter renovado o máximo histórica, muito pertinho aqui nesse momento de 117.200 dólares no dia 15 de agosto que eu gravo esse vídeo, o preço já não está muito perto das máximas, William. Será que vale a pena comprar nesse patamar agora? Como é que eu vou saber desse negócio? Eu quero desmistificar esse assunto nesse vídeo. Você já deve ter visto o gráfico do Bitcoin e pensado isso. Está muito caro, né? Tá 70 mil dólares, está muito caro, agora tá 100 mil dólares, está muito caro, e agora 120 mil dólares está muito caro. Será que está muito caro mesmo? Ou será que vale a pena comprar Bitcoin nesse patamar? Afinal, ele não tem como continuar subindo para sempre, não é mesmo? Nesse vídeo eu vou te explicar como vale a pena comprar nesse momento, por quê, utilizando indicadores de curto prazo que nós aqui mesmo criamos. Então, uma coisa que você não vai ver em nenhum outro lugar e que, sobretudo, eu não vou fazer isso aqui sempre. Eu vou fazer lá de vez em quando tem uma oportunidadezinha assim, que não é um grande segredo, eu vou trazer esse tipo de informação e como nesse exato momento. Quero apresentar alguns indicadores que a gente está olhando aqui para os próximos dias, que nos fazem acreditar que no intervalo de 3 meses aí, o preço tende a renovar máximas novamente. Nesse vídeo, então, eu quero te explicar com indicadores que você nunca viu e não com histórias da carochinha, de que o Bitcoin vai valer $1 milhão daqui a não sei quanto tempo, 2030, não sei o que lá. Tá? Então, para que você não caia em furadas, vamos olhar isso através de métricas desenvolvidas por nós. Eu quero que você entenda a diferença entre comprar uma história da internet, de que o Bitcoin vai continuar subindo para sempre, ou de que é só comprar que ano que vem vai estar valendo mais, e de medir o ativo sendo realmente um investimento, como você faria com uma ação, ou com uma commodity, ou outra coisa. Você provavelmente olharia dados para investir seu dinheiro em qualquer outra coisa. No Bitcoin a gente compra muita história, né? Criptoativos de modo geral. Isso aqui vai valer tanto no futuro, então vou comprar um pouquinho para ver o que vai dar. Tá? Então vamos sair dessa categoria e comprar uma historinha para olhar indicadores. Já pega um café aí para assistir esse vídeo. Meu nome é William Strapazon, sou investidor profissional em criptoativos. Eu já ganhei milhões de dólares investindo nesse mercado e hoje eu ajudo centenas de pessoas a fazer o mesmo através do trabalho da Target. Sem ficar com o dinheiro de ninguém, sem promessas de retornos impossíveis e sem vender cursos ou mentorias ou qualquer coisa parecida. Então, se é uma coisa que você está interessado, já dá uma olhada nos links aqui da descrição e bora pro conteúdo aí, sem mais delongas. Eu vou puxar o notebook aqui para mostrar para vocês, compartilhar a tela do nosso dashboard. Tá bom, o que eu quero que você olhe aqui, tá? Essa perspectiva de entrada de capital, ela é importante pelo seguinte motivo. Sempre está entrando mais dinheiro no Bitcoin. Sempre está entrando dinheiro. No regime que nós estamos, tá? Que é um regime de grade alta. Então sempre tem dinheiro comprando Bitcoin. Alguém tira dinheiro de uma renda fixa, compra Bitcoin. Um banco lá resolve investir em Bitcoin. Passa a ter mais capital entrando. Então tem sempre uma relação de quem está comprando e quem está vendendo. E quando alguém novo compra de alguém que está vendendo, esse capital é adicionado. A gente soma isso dizendo que houve uma entrada de capital. Tá? Então, isso acontece todos os dias. E esse número só sobe. Então não dá para olhar esse número de forma isolada. A gente precisa fazer uma comparação que é analisar as variações do período. Porque o que a gente percebe? Que quando há grandes variações, representadas por essas barras em cinza aqui, ou em verde, a gente percebe que quando há essas grandes variações, o preço acompanha. Por que isso aqui acontece? O preço sobe junto. Por que isso aqui acontece? Porque existe uma relação entre quanto o capital entra comprando e quanto o preço sobe. Tá? E daí a gente consegue determinar algumas distorções. Então a gente passou por um movimento muito forte aqui em novembro, dezembro do ano passado. Depois a gente está passando por um novo movimento aqui na recuperação do preço, que foi a 74 mil dólares, depois para o 100 e alguma coisa. E depois a gente passou de novo agora quando o preço bateu 120 mil dólares. Foi quando a gente fez aquela previsão aí que o preço bateria essa faixa e realmente bateu. E agora teve uma desaceleração nos últimos dias e está começando a retomar uma aceleração. O que a aceleração aqui representa? Tá? Representa que a quantidade de dinheiro entrando está ficando cada vez mais rápido, assim, está entrando mais e mais e mais capital. Então sempre está entrando mais dinheiro. A questão é que em alguns momentos isso acelera. E essa aceleração, ela promove alta de preços. Tá? Então essa é uma variável de curto prazo que a gente acompanha. Quando a gente olha em 15 dias, entraram 18 bilhões de dólares no Bitcoin e em 7 dias aqui, que é uma segunda comparação que a gente faz, entraram 9,6 bilhões de dólares. É muito dinheiro que entrou comprando Bitcoin aqui. Mas a nossa principal perspectiva aqui é a aceleração. E ela tem acelerado nas últimas semanas. Então, olha só, estou olhando o horizonte de 15 dias, tá? Então, bem relevante. Tem bastante dinheiro entrando. Isso aqui começou a empinar para cima. Mas eu tenho mais informações que isso. Calma lá. Esse aqui é apenas um parâmetro. O segundo parâmetro são as vendas proporcionalizadas. Então, o que a gente está olhando aqui? Quanto está sendo vendido sobre quanto vale o Bitcoin? Quando esse parâmetro aqui ele fica muito exagerado, isso aconteceu aqui, não está no gráfico, mas no topo de 2021, por exemplo, e aconteceu aqui recentemente, nesse mesmo período do final do ano, a gente tem um movimento de resistência. E essas tracejadas que vocês estão vendo aqui no gráfico,
essas linhas cortadas em preto aqui, em vermelho, e em verde, são desvios padrão em relação a quanto cresceu, tá? Então, quanto está sendo vendido em relação à média histórica. Então, é bem relevante mostrar que aqui realmente foi dois desvios padrão. Quer dizer o seguinte, que teve muita venda proporcionalmente, tá? A gente teve aqui uma proporcionalização muito, muito relevante de quanto foi vendido em relação a quanto vale o Bitcoin. Então, muita venda representa geralmente um freio para o preço subir. E agora nós estamos num patamar de neutralidade, abaixo da média do último ano. Tá? Então, o que isso aqui nos indica? Que está tudo controlado, assim, do ponto de vista de curto prazo. Não tem tanta venda acontecendo assim, então o preço não tem um freio muito significativo para continuar subindo. Tá? Vamos olhar mais informações do que essas. O terceiro elemento que eu quero mostrar para vocês é uma variável que a gente criou aqui de divergência. O que a gente está tentando medir aqui? Uma relação entre quanto o preço subiu demais. A gente está tentando identificar se o preço subiu muito rápido em algum momento. Porque isso acontece toda hora, e quando isso acontece, de novo, em desvios padrão, essa aqui é uma métrica que a gente criou e que tem uma característica matemática de reversão à média, ela volta para a média sempre, quer dizer que quando o preço estica muito, ele sobe demais, o preço tende a voltar à normalidade, ele tende a cair, né, ou tende a acontecer alguma outra coisa, tipo alguém comprar muito, ele acumular muito Bitcoin para que isso entre em equilíbrio. E o que a gente está vendo aqui em várias óticas diferentes, tá? A gente está vendo que a gente está abaixo da média de um ano. E o preço ele está literalmente distorcido para baixo agora. Eu estou lendo o preço de ontem, está 118,380, nesse momento está 117 e uns quebrados, então agora a distorção está ainda menor. Então, como a divergência é negativa, isso aqui representa o seguinte, que o Bitcoin está barato no curto prazo. Se eu olho, eu posso olhar isso por vários recortes diferentes, e a gente faz exatamente esse exercício de fazer essas comparações. Então, o que a gente consegue ver aqui, assim, independente do recorte que eu faça, de quanto eu mexa nessa métrica, eu vejo a mesma coisa nesse momento. Tá? O Bitcoin está barato por essa perspectiva. Quer dizer que entrou bastante grana no Bitcoin nos últimos dias, como eu mencionei antes, ali está acelerando a entrada de capital e o preço não está subindo mais. É isso que a gente consegue ver. Então, isso é uma divergência negativa. 1,36% quer dizer que o preço estaria a 118.380, o preço estaria 1,36% abaixo de uma normalidade. Tá? Então isso é bem interessante, isso aqui é o primeiro ponto-chave para a gente afirmar que o Bitcoin tende a subir ainda. Mais uma métrica aqui, que é a dificuldade para o preço subir. Então a gente cria um índice de resistência para identificar momentos em que o preço tem dificuldade de subir. Tá? E o que está acontecendo agora? Essa linha preta aqui, sólida, é o zero. Aqui em cima é a média, ou seja, é normal o preço enfrentar resistência para subir. E nesse momento, o que está acontecendo? Ele está com um território negativo. Veja aqui quando o preço fez 120 mil dólares, a gente chegou a publicar isso aqui no nosso Instagram, tá? Esse índice está em 119,52. Quer dizer, havia muita resistência para o preço subir naquele momento. Então, dificilmente o preço renovaria novas máximas, e isso dava uma sinalização de que o preço poderia retornar a cair, o que de fato aconteceu. E aqui a gente tem, então, um número negativo agora, representando que o preço não está tendo grande resistência para subir. Isso aqui é tudo dado da blockchain. Isso aqui não é um dado de corretoras, né? A gente tem aqui para baixo, que eu não vou mostrar para vocês, um estudo olhando corretoras também, olhando negociações de corretoras, onde aqui sim a gente encontra, né, um pouco mais de resistência para o preço subir, mas aqui tem uma métrica que eu não vou mostrar no dia de hoje. E aqui, vendas significativas proporcionalizadas, a gente está tentando entender o seguinte, se alguém foi lá e vendeu demais, tá? Tem uma grande venda, vocês podem perceber que próximo de grandes picos de preço, a gente tem esse tipo de movimento aqui, ó. Dá um super pico, vários desvios padrão acima do que deveria, e aí o preço renova máximas e logo depois ele tem um período de arrefecimento. A gente teve isso aqui acontecendo a 119 mil dólares e nesse momento ainda não está acontecendo, a gente está perto do 0 a 0. Quer dizer que as vendas aqui estão num patamar de neutralidade, o que casa, né, com esse indicador aqui também. Então até abaixo da média. Então por fluxo, que é a primeira camada de análise que eu vou mostrar aqui, está tudo certo. Ó, o Bitcoin está até barato e está acelerando a entrada de capital. Tá? Ou seja, não há o que se preocupar por essa perspectiva de análise. Tá, deixa eu mostrar para vocês um indicador de sentimento, tá? Esse aqui não é o período mais atualizado, mas eu quero mostrar para vocês como sentimento é um fator fundamental para movimentar o preço do Bitcoin. O que a gente está olhando, e também das altcoins, Ethereum, tudo é mais ainda, tá? Nas altcoins. O que é interessante de olhar aqui, tá? Que o preço, que é a linha preta, ela é acompanhada do gráfico, que é a linha azul, que é o nosso índice de sentimento. Então veja como é muito, muito desenhado, assim, é muito parecido à oscilação de preço. Isso aqui tem uma correlação altíssima e
portanto, o sentimento descreve em grande parte do tempo o que está acontecendo com o preço. Ó, peguei um outro período aqui agora, tá? De 23 a 24. Ó. O preço acompanha muito, muito bem, não é exatinho, né? Mas ele acompanha muito bem a linha de sentimento. Por que isso aqui acontece? Tá? Eu já vou explicar o que está acontecendo no geral. Mas isso aqui acontece porque o Bitcoin é um ativo muito pouco profissionalizado. Quer dizer, as pessoas não têm modelos matemáticos hoje para analisar, não tem literatura muito grande a respeito. É uma coisa que está sendo profissionalizada lá nos Estados Unidos nesse momento. Então, muito pouca gente estuda esse ativo. Então, o que mais influencia o preço é os agentes ali comprando e vendendo no dia a dia. Então, essa linha de sentimento, ela não está buscando representar a opinião das pessoas na internet, e sim o posicionamento feito por grana, tá? A gente está fazendo um cálculo complexo aqui. Então, com alto índice aqui de representação do posicionamento de investidores e, por uma coincidência, né, danada, isso aqui oscila muito fortemente com o preço. Tá? Não é exatinho, mas a função de mostrar essas linhas juntas é mostrar o quanto isso aqui costuma influenciar o preço. Tá? E é bastante. Então, existe uma conexão bem próxima do sentimento com o preço. Ela não explica tudo, tá? Mas explica grande parte das coisas. Tá bom, mas o que explica tudo, então? A combinação entre oferta, demanda e sentimento explicam uma grande parte, sim, algo mais do que 90% do preço na maior parte do tempo. Então aqui eu tenho outra relação para mostrar para vocês, tá? De que de 2023 para cá, olha que interessante, oferta acima da demanda por um tempão e agora tem uma linha, né, uma divergência muito significativa entre demanda e oferta. Quer dizer, a oferta realmente está caindo e a demanda tem se mantido lateral com momentos em que ela acelera. Quando a demanda acelera bastante, o preço acelera junto. Tá? Então a demanda, de novo, é um índice que a gente calcula aqui, que tem 50 variáveis mais abaixo dela, a oferta de novo também, e elas não são exatamente espelhadas, tá? Elas tentam representar a demanda e a oferta, e aí o sentimento está aqui no meio. Tá? Então a combinação dessas variáveis aqui explica muito, muito o preço. O que eu quero mostrar que está acontecendo com o Bitcoin agora, tá? De forma mais próxima. A gente tem a demanda caindo mais do que a oferta, ou seja, isso aqui é representado por uma média, quer dizer que a gente tem um fenômeno da oferta ainda está mais forte do que a demanda. Então, por essa combinação de fatores, ela explica muito bem por que o preço não está tão forte assim. Tá? E que, na verdade, o preço ter rompido a máxima, agora recente, a 120... Aqui está mostrando o fechamento de 123,300, né? Mas a máxima, que foi 124,700, ela até foi um outlier, assim, foi uma coisa meio fora da curva nos últimos dias. Porque a gente não tem uma força tão significativa do ponto de vista somatório dessas variáveis. Então, a demanda, ó, ela tá... O que a gente está mostrando aqui? A demanda é aquela linha que eu mostrei lá em cima, tá? Então, o que a gente faz? A gente faz um cálculo para saber se a demanda está crescendo ou não, que é essa diferença aqui. Então, ela está muito próxima de zero, ó. Tá zero aqui, tá 0, alguns quebradinhos, foi arredondado para zero. E o sentimento positivo, 0,02. E a oferta, 0,06. Então a oferta está mais forte do que sentimento e demanda. Então isso aqui está representando no curtíssimo prazo, aqui, ou até no curto prazo, um freio para o Bitcoin. A questão toda é pensar o seguinte, tá, e aí? Isso aqui vai continuar acontecendo? Ou isso aqui é o que está acontecendo agora, tá? Então isso aqui é um fator, isso aqui explica o que está acontecendo, isso aqui não projeta necessariamente o futuro. Mas tem uma combinação desses vetores aqui que nos ajuda a entender muito bem o que vai acontecer no futuro. Por hora, né, a gente consegue imaginar, os dados até ontem, né, a gente consegue imaginar que a oferta está acima da demanda e hoje, por uma coincidência, de novo, o preço está caindo. Isso aqui explica muito, muito, muito bem a combinação do que está acontecendo. Mas não nos ajuda, ou apenas, na verdade, se usar da forma correta, vai nos ajudar a entender o que está acontecendo daqui para frente. Tá? Então, por hora, não está tão forte assim o preço. Não tende a renovar novas máximas, nem nada do tipo, tá? Por essa ótica. Vamos para mais uma ótica. Tá bom, o que eu quero que vocês olhem aqui, tá? A gente tem dois índices bem interessantes. O de sentimento comparado com o índice de antecedente para altas. O que é o índice de sentimento? Acabei de comentar com vocês, né? E ele tem umas características bem interessantes. E uma delas é o seguinte, tá? Ele costuma antecipar quedas. Então veja que ele identificou aqui, o algoritmo nosso identificou uma queda de preço, né? Que o preço fez um pico de sentimento, que no dia 18/7. A gente teve vários dias até que o preço sofresse uma correção significativa. Essa correção significativa, né, que foi pequena dessa vez, foi de cerca de 7%. Então daqui para cá o preço caiu 7% e realmente, né, foi mapeado pelo indicador de sentimento. Então a nossa ideia não é identificar todas as quedas ou saber se o preço vai cair muito, mas sim identificar momentos ótimos para realizar lucro. Afinal de contas, ó, o preço aqui tinha subido dos 100 e poucos para 120. Tá? Então aqui foi um momento interessante que o indicador nos avisou para realizar lucro. E o indicador de antecedente para altas, embora ele seja um desenho muito parecido, ele faz um fundo aqui
com assim, uma probabilidade estatística muito elevada, com probabilidade de 80% de representar fundos de preço no Bitcoin. Ele fez um fundo duplo, por essa ótica, aqui primeira vez no dia 9/8, onde o preço estava 116, e depois de novo no dia 11/8, onde o preço estava 118,680. Tá? E segue em alta, enquanto o indicador de sentimento está em neutralidade, ó, ele parou de cair. Isso aqui é um formato muito parecido com o que aconteceu quando a gente cantou, né, a alta de preços esse movimento aqui de fundo, onde a gente cantou a alta de preço do 120, tá? Não lembro quanto estava aqui, 108 aproximadamente, ó. A gente já tinha tido fundo nesse indicador antecedente para altas e o índice de sentimento tinha parado de cair, ele vinha de uma grande queda, aqui tinha parado de cair e começou a subir. Tá? Essa aqui é a formação ideal para uma grande alta. E aqui, exatamente, a gente está passando por isso de novo. Então quer dizer o quê? Que no curto prazo, no curtíssimo prazo, a gente tem um fenômeno que é fazer uma revisão rápida, tá? O fluxo está subindo, o Bitcoin não está caro, do ponto de vista de divergência, ele está barato, tá? Pouquinha coisa, assim, mas ele definitivamente não está caro. A gente tem o indicador que antecede altas aqui, que ele é uma combinação de machine learning com estatística, tá? Então é bem complexo de explicar isso aqui. Mas, em resumo, ele antecipa grandes altas, então uma informação privilegiada que eu estou passando para vocês aqui agora, o preço tende a subir do patamar atual para os próximos 3 meses, e o sentimento ele ainda não virou para cima, tá? Mas ele está bem próximo disso. Tá? Dependendo da média que eu colocar aqui, a gente já dá para ver que ele está subindo sim. Então a gente tem um conjunto de fatores e a oferta ainda está acima da demanda, o que explica que o preço ainda não andou. Mas isso tende a começar a mudar, por quê? Porque a gente tem tipos de indicadores diferentes. Alguns antecedem, alguns explicam o que está acontecendo. E o que antecede o preço já começa a dar sinais de recuperação. Então fazer uma revisão rápida aqui. Fluxo de capital voltando a subir, vendas moderadas, divergência barato, preço sem resistência para subir, sem grandes vendas acontecendo, sentimento em neutralidade, mas já parou de cair, que é o que casa com o indicador antecedente lá. A demanda 0 a 0, ela estava caindo, estava em queda, ó, opa, agora equilibrou, e a oferta ainda está elevada. A tendência é que a gente tenha uma alta por conta dos indicadores antecedentes. Então a tendência aqui é que a gente tenha uma grande alta a partir de agora. Em resumo, a gente não tem uma alta totalmente desenhada ainda, mas os indicadores antecedentes já demonstram que não está caro e que a tendência a partir de agora é que o preço suba. As variáveis de curto prazo são todas variáveis de curto prazo, tá? Elas estão bem alinhadas. A gente tem no médio prazo ainda a demanda bem acima da oferta, entre uma série de outra combinação de indicadores que eu não vou entrar aqui, mas o médio prazo continua intacto, é para dizer para vocês que a alta do Bitcoin tende a continuar acontecendo, apesar do preço estar nessa camada atual. Então a gente tem fatores de curto prazo intactos, tá? Desenhando aqui que os antecedentes mostram que o preço tende a voltar a subir. Os coincidentes, que é o que mostra atualmente o que está acontecendo, ainda estão neutros, ainda não tem aquele desenho tão claro que o preço vai subir. Geralmente ele vai ficar claro só depois que o preço subiu, ou anteceder aí 7 dias, 15 dias, então a gente pode esperar para meses adiante que o preço tende a fazer novas máximas. As variáveis que são de médio prazo, por exemplo, a demanda muito acima da oferta, né, que demonstra movimentos longos, segue a demanda muito acima da oferta. Quer dizer, eu não preciso ser um gênio da matemática para dizer para vocês que o preço vai subir se a gente tem uma circunstância onde tem demanda acima da oferta. Tá? O sentimento não está mais renovando mínimas, isso é bom também, tanto para o curto prazo quanto para médio prazo. Quer dizer, por hora está tudo certo. Podem comprar Bitcoin no patamar de 120 mil dólares, aí, 118, 120, que não vai mudar nada, tá? Pelo contrário, você tende a ter um resultado bem interessante. Mas, e se o Elon Musk resolver vender todo o Bitcoin que ele tem? Ou se o Trump falar uma bobagem? Ou se, aí, por exemplo, sei lá, a China proibir o Bitcoin de novo? Ou a tarifa do Trump fizer alguma coisa? Veja que interessante, tá? Há muita gente raciocina dessa maneira. E nós raciocinamos de um jeito totalmente diferente. Quer dizer, eu não tenho como prever o que vai acontecer. Se o Trump vai aumentar uma tarifa, ou se não vai, ou se vai fechar um acordo com a China, e da dia para a noite tudo muda. Então, eventos são imprevisíveis. O que a gente faz aqui é identificar, está em distorção o Bitcoin? Está muito caro? Não. Os indicadores que antecedem grandes altas, como é que eles estão? Ok, desenhando que vai subir. Eu só preciso aguardar algumas confirmações ali para ter certeza que o preço vai arrancar e deve arrancar por bastante tempo. Então, a gente tem uma configuração bem adequada para que a gente possa ter segurança, né, em termos de vetores, de que a gente pode estar comprado nesse mercado. Então, tem fundamento, né, tanto de curto prazo quanto de médio prazo, para se manter comprado, mesmo o preço estando na máxima histórica. Veja como é mais fácil raciocinar dessa maneira do que tentar comprar uma história de que vai subir para sempre, analisando, então, versus analisar, né, dia a dia o que está acontecendo. E também é muito mais fácil fazer isso aqui, entender que isso aqui tem fundamentação, do que simplesmente pensar assim, vou ver o que vai acontecer, vou apertar o botão, tentar a sorte. Veja então que eu não preciso adivinhar o que vai acontecer para saber que o preço tende a subir, porque eu tenho uma série de variáveis aqui que me ajudam a enxergar curto prazo, médio prazo,
mesmo no curto prazo, quando está ruim, se tornam bons momentos para comprar. Então eu tenho uma fotografia bem mais clara do que alguém que vai comprar uma narrativa de que o Bitcoin vai subir para sempre, é só comprar e esperar. Adivinha, né? Eu não acredito nisso, eu acredito que vai ter vários momentos onde a gente vai precisar reduzir o pé do acelerador ou até pisar no freio com vontade. Isso vai acontecer invariavelmente, mas no momento, né, segue caminho livre aí para novas máximas do Bitcoin. Então você não precisa ficar com medo de comprar o Bitcoin no patamar atual de 120 mil dólares. Né? Mesmo por uma série de métricas aqui, ele não está distorcido, indicadores antecedentes apontando alta, falta apenas poucas confirmações aí para ele realmente arrancar nas próximas semanas. E é claro que nem essas informações são o suficiente para você investir ainda. Por quê? Porque você tem que analisar outras coisas relacionadas a você. Por exemplo, quantos por cento eu compro? Quanto eu vou comprar de dinheiro? Quanto isso é para o meu patrimônio? E agora, eu tenho que ter altcoins ou não? Vale a pena ainda ter Ethereum? Que já subiu demais, já não subiu? E se sim, quanto que eu vou ter? Eu devo ter dinheiro em caixa para comprar ou eu fico totalmente comprado porque vai subir sem parar? Então, esse senso das proporções passa aí por não só pela análise de mercado, mas também por uma gestão de portfólio. E é exatamente isso que é o nosso trabalho, né? Conciliar tudo isso, sinalização de mercado, com o quanto você tem que estar exposto, com uma estratégia para caso as coisas não saiam como esperado, e tudo isso faz parte do nosso trabalho. Então, se você se interessar, dá uma olhada nos links da descrição. Eu garanto para vocês que isso é muito melhor, né? Uma abordagem muito superior a ficar tentando adivinhar o que vai acontecer, a esperar que as notícias movimentem o preço ou a comprar cegamente achando que vai subir para sempre. Ou pior ainda, não comprar, né? Nunca, porque já está muito caro. Tá? Então, isso dá um senso das proporções para que a gente possa tomar decisões concretas. Né? E mais do que isso, ainda administrar essas posições ao longo do tempo no lugar que é muito superior a apenas fazer buy and hold, comprar cegamente todo mês, ou DCA, como eu já mencionei em outro vídeo. Tudo isso é o que uma consultoria especializada pode te ajudar a fazer, então dá uma olhada nos links da descrição aqui no canal, entre em contato, faça perguntas, tire suas dúvidas, comente aqui também, porque alguns comentários a gente busca responder eles, comentários mais interessantes, eu pretendo fazer vídeos respondendo, e se você gostou desse vídeo, senta o botão no like aí, se inscreve no canal e até o próximo vídeo.